próximo apagão já está projetado. 3 fórmulas matemáticas fatais. Então nós temos a primeira fórmula matemática, elevação de tensão na rede. Nós temos aqui a fórmula matemática, aqui, ó, resistência do cabo, né? Cabo de 10 a 16 mm para o inversor de 10 kW. Nós temos a potência do inversor mais X, que é a impedância da rede, certo? A reatância da rede, impedância da rede, mais transformadores. E temos o Q, né? Que é o volt ampere reativo, que é uma divisão pela tensão nominal, certo? Essa é a primeira fórmula matemática de elevação de tensão na rede. Então a segunda fórmula matemática, corrente RMS, raiz média dos quadrados no conector CA. Esse aqui é o maior problema hoje no sistema solar. Nós temos aqui um vetor, né? Corrente nominal ao quadrado mais, que é 0,81% da corrente nominal multiplicado e nominal ao quadrado. Você vai obter a corrente, um aumento de corrente no conector CA, certo? E aqui nós temos a terceira fórmula matemática, potência, tempo e temperatura. Isso aqui é início de incêndio, certo? É a potência dissipada, né? O tempo, calorias, joule, horas, aquecimento e degradação, certo? Então a seguir eu vou apresentar essas 3 fórmulas matemáticas já calculado para explicar para vocês que há apagão aplicando essas 3 fórmulas, certo? No sistema solar. Então vamos para a primeira fórmula matemática, certo, pessoal? Então a primeira fórmula matemática, vamos para cá. Elevação de tensão, né? Apagões já estão sendo projetados. Risco de novo apagão sistêmico no Brasil Horizonte 2026-2030. Elevação de tensão na rede. Nós temos inversor monofásico de 10, 220, 230, né? Que é a nominal da rede, tem que trabalhar com uma tensão superior a 220, né? Que está conectada à rede. Fator potência 0,8, consta na ficha técnica. Cabo 30 metros, né? 10 mm a 16, 0,11. Nós temos a potência reativa 6 kVAr, porque o seno de 0,8 é 0,6, né? Se você multiplicar 0,6 por 10 kW, né? Você vai obter 6 kVAr, kV ampere reativo. Multiplicado por 0,5 a impedância de rede transformador, certo? Então, aqui a fórmula matemática, tensão que é igual a 0,11, né? Resistência do cabeamento CA, multiplicado pela potência do inversor, mais 0,5 impedância de rede reativo, né? Multiplicado por 6.000 volt ampere reativo, dividido por 217,8. Aqui é aumento de tensão na rede, certo, pessoal? Se você somar 230 mais 17,8 é 247, vai até 250 ou 256. O que não resolve, pessoal, aumentar a bitola de cabo, não resolve, certo? Então não adianta você aumentar a bitola do cabo, trocar conector. Os chineses estão trocando os conectores dos inversores, também não resolve, e reduz a potência do inversor, também não resolve. Certo? O que resolve? Controle correto de potência reativa, estratégias volt-VAR e volt-watts, bem parametrizado. Então você tem que parametrizar o inversor, né? Reduzir o volt-VAR e o volt-watts bem parametrizados. Reatores externos quando a rede exige. Então isso aqui o Brasil não usa, certo? Que deveria usar. Topologias e filtros internos adequados. Nem todos os inversores têm topologia e filtros internos adequados. Nem todos os inversores têm.
Projeto considerando energia reativa, não apenas corrente nominal. Então vocês olham muito para a corrente nominal, mas o que está mostrando é a impedância, né, pessoal? A questão de impedância, que ela aumenta a tensão de rede. Os transformadores do Brasil hoje é muito longe um do outro, né? A configuração das redes do Brasil é muito mal projetada. Os transformadores é muito distante um do outro e isso aumenta a tensão de rede, né? Então aí, apagões já está sendo projetados, né? Risco de novo apagão sistêmico no Brasil, horizonte 2026 a 2030. Então tá aí, pessoal, que gera apagão. Você está injetando uma alta tensão na rede elétrica pública. Se prejudica, a rede fica desequilibrada, certo? Entendeu? Então aqui a primeira equação, né? Elevação de tensão na rede. Então vamos para a segunda equação. Né? Então vamos para a segunda equação. Essa que é a equação aqui, próximo apagão já está projetado. É corrente, né, pessoal? Isso aqui é H5. Então, H5 ela não aumenta a tensão, ela aumenta o quê? A corrente elétrica. Isso é perigoso no caso dos conectores dos inversores que estão incendiando. Então a H5 ela trabalha com corrente, não aumento de tensão, é o contrário. Então aqui nós temos um vetor, né? RMS, raiz média dos quadrados. Eu estou calculando uma corrente, né, elevada no conector CA. Você tem um inversor, o inversor ele é de 10.000, 43, né? O inversor ele é de 10.000. Se dividir pela tensão de 230 volts, você vai obter 43, certo? Se você multiplicar 43 por 0,81%, dá 300 Hz, né? 80% dá 300 Hz. É 81% da fundamental 60%. Então 81% da fundamental 60 Hz, você vai obter 34. Você somando 43 ao quadrado mais 34 ao quadrado é igual, extrai na raiz, você vai obter 54 amperes. Então isso aqui, ó, o que acontece, ó, início de incêndio no conector, certo, do inversor. Então é a harmônica de quinta ordem. Erro de projeto. O que isso acontece? Erro de projeto e não inclusão de um reator de linha indutor AC, projetado para reduzir corrente harmônica, e especialmente da quinta ordem, que é dominante em inversores mal compensados. Então se você usa esses inversores de 10 sem reator, você está usando um sistema mal compensado, certo? Então vai iniciar um incêndio, como já aconteceu na Austrália, no Brasil. Se você for hoje lá pesquisar e Reclame Aqui, tem muitos inversores com conectores CA detonados, explodidos no Brasil, Austrália, né? Aqui tem a outra fórmula matemática, né, pessoal? Essa aqui é a mais perigosa. É a terceira fórmula matemática, fatal. Próximo apagão já está projetado. Terceira, né, equação: potência mais tempo mais temperatura. Você tem a potência térmica dissipada, 5 amperes aqui, ó. Você tem no horário de U, no inversor de 10, está vazando 5 por terra. Você tem o H5, 300 Hz, que é 81% da fundamental. H5, pessoal, quando se fala em H5, muitas pessoas não sabem o que é H5. Quando se fala em H5, você vai multiplicar o quê? 60 Hz por 5. É 300 Hz, certo? Então essa corrente de 34 é 81% da fundamental 60 Hz. Se você somar essas duas tensões, você vai obter 54. Certo? Agora essa corrente aqui não passa pelo disjuntor, certo? Ele não mede essa corrente. Aqui está o perigo, que é a potência dissipada. Isso é chamado corrente de fuga. Ela varia de 4 a 5. Isso é perigoso. Então o disjuntor não vê essa corrente. O disjuntor não dispara porque não vê essa corrente.
disjuntor comum, é claro. Então, se você for calcular a potência térmica dissipada de 5 amperes, isso aí é o quadrado multiplicado por R. Então, esses conectores, qual é a resistência? Qual é a resistência do conector CA? 0,02 ohms, valor comum após algum tempo de campo. Então, 5 ao quadrado multiplicado por 0,0205 watts. Energia térmica ao longo do tempo, 1 hora. 1 hora tem 3.600 segundos. 0,5 vezes 3 dá 1.800 joules. Conversão e aumento de temperatura em graus Celsius. Capacidade térmica aproximada do conjunto metálico mais plástico mais conector. Massa efetiva. Então, esse conector ele tem uma massa efetiva de 10 gramas, né? Calor específico médio, metal mais polímero. Mas polímero é 1,5 joule grama grau Celsius. Está aqui, ó. Então a energia para subir 1 grau Celsius é 10 multiplicado aqui 10 gramas multiplicado por 1,5 dá 15 joules graus Celsius. Temperatura no conector, eu vou dividir joules dividido por 15 dá 120 graus Celsius, certo, pessoal? Então está acima da capacidade do cabo, que é 70 graus. Conclusão técnica: incontestável, erro de projeto. Então isso aqui tudo é erro de projeto, certo? Não é culpa do inversor, é erro de projeto, porque no Brasil eles não usam reator inversor acima de 7, então por isso dá esses problemas. Mesmo 5 amperes sem RMS à noite são suficientes para destruir o conector CA. O fenômeno não é elétrico, é térmico, é local e contínuo, não foi considerado no projeto. Então não foi considerado no projeto, né, pessoal? Vocês são muito ligados corrente nominal. Vocês não reparam para potência térmica dissipada. Vocês não reparam para o efeito Joule, temperatura no conector. Então vocês não reparam nada para isso, certo? Aí o que acontece? Incêndio no conector. Aqui está a terceira fórmula matemática do próximo apagão, já está projetado, certo? Então, olha o que acontece. O inversor está ligado à noite e pode incendiar essa casa. Sim, você está usando inversores de 8, 10 e 12 sem reator. Aí o H5 ele trabalha com corrente elétrica e não aumento de tensão. Vender isso é vender uma bomba relógio. Pessoal, por que é vender uma bomba relógio? Vender isso é vender uma bomba relógio. Por quê? E tá a prova, ó. Isso aqui aconteceu agora em novembro de 2025. Explosão de conector CA, inversor de 10 kW. Você vê que tem a potência de 8, 10, 12. Então, qual foi o inversor que explodiu o conector? De 10, de 8, de 12, tudo explode conector. E tá o recalque de segurança elétrica documentado. Então, esse produto foi recolhido, né? Motivo do recolhimento: o esplugo de corrente alternada pode superaquecer e sofrer danos, representando risco de incêndio. Houve início de incêndio, né? O risco para os consumidores: se uma tomada elétrica superaquecida causar incêndio, poderá resultar em danos materiais, ferimento grave ou morte. Incidentes já ocorreram. Claro, isso aqui já ocorreu no Brasil, na Austrália. Todos os anos, isso aqui ocorre todos os anos, esses inversores de 8, 10 e 12. Certo? Então, o que os consumidores devem fazer? Isso aqui é fraude, pessoal. Ó, o que você deve fazer? Que eles dizem aqui, o que os consumidores devem fazer? O consumidor não entende de inversor. Quem vai entender que é engenharia, é quem instalou o sistema, é o engenheiro, é o técnico, instalador. Mas ele diz aqui o que os consumidores devem fazer. Que não é responsabilidade do consumidor, é responsabilidade do engenheiro, do técnico e do instalador que executou a instalação, e não de consumidores. Então os consumidores devem garantir que seu sistema esteja conectado à internet para que possa receber atualizações. Isso permite que a Cigenergy atualize e monitore cada sistema de forma proativa e reduza temporariamente a saída CA
caso o produto esteja operando com carga máxima. O que é isso, pessoal? Quer dizer, você está escondendo o problema. Quer dizer, você vai reduzir a potência do inversor para poder funcionar, para funcionar freio. Quer dizer, você está escondendo o problema. Isso é fraude. Isso é fraude. Fraude na indústria. Para impedir o sobreaquecimento de danos, né, o conector CA. Então, todos esses produtos estão online da China. E eles recebem atualização e você não sabe. Eles reduzem a potência do teu inversor para não pegar fogo. Você compra um inversor de 10, ele é reduzido para 7. Porque você não pode usar o inversor acima de 7 sem reator. Então aqui é onde está a fraude. Isso é fraude. Fraude. Isso é uma espécie de fraude. Olha só, fraude. Fraude, pessoal. A indústria apostou que você nunca entenderia o H5 noturno. Porque se você entendesse, descobriria que o híbrido de 8, 10 e 12 vira um inversor de frequência de madrugada, forçando chaveamento contínuo, saturação de indutores, aquecimento explosivo e risco real de falha. O recurso avançado que te venderam é, na prática, um buraco preto de eficiência e segurança. Então, pessoal, você está usando o inversor errado, sem reator. Isso é perigoso, pode incendiar a sua casa. Você não pode usar inversores de 8, 10 e 12 sem reator. Acima de 7, você não pode usar. Então, existe, olha aí, ó, a física, ela expõe 5 fraudes técnicas. Ó, a primeira fraude, conectores dimensionados por corrente nominal, não por energia dissipada. Então, pessoal, vocês estão... todo o sistema solar brasileiro é calculado na corrente nominal e não por energia dissipada. Aí acontece os incêndios. Não é só o Brasil, a Austrália. Todo o sistema da Austrália e Brasil, eles são dimensionados pela corrente nominal e não por energia dissipada. Aí que acontece? Explosões de conectores. Essa é a primeira fraude. Segunda fraude, inversor reduzindo potência para maquiar o problema. Então, se você está reduzindo a potência do inversor, você está escondendo o problema. Terceiro, superdimensionar o conector para esconder o erro. Quer dizer, hoje as indústrias elas estão superdimensionando os conectores para esconder o erro. Inversores acima de 7 sem reator. Como é que você usa inversores acima de 7 sem reator? Na Alemanha não se usa, na Alemanha. Na Alemanha não usa. Recal, sem reconhecer o regime H5 noturno. Então, existe esse H5, que é a harmônica de quinta ordem, noturno e diurno, porque ela trabalha na corrente elétrica, e não é elevação de tensão. Risco real de incêndio residencial. Conectores não mentem, eles aquecem e falham. Eles aquecem e falham, pessoal. Isso aqui está sendo repetido há décadas. Todos os anos se repete conectores explodidos. No Brasil, Austrália, bate recorde. Certo? Então, isso é um erro de projeto. Não é um problema do inversor. São erros de projeto, pessoal. Erro de projeto. Isso não deve mais continuar acontecendo esses problemas. Certo? Então, você vê hoje Brasil, Austrália e Alemanha. Se você comparar esses 3 países, Brasil, Alemanha e Austrália, a integração de geração fotovoltaica distribuída. Por exemplo, o Brasil, redes longas, alta impedância. No Brasil tem redes longas, alta impedância, certo? Você vê na Alemanha, redes
Na Alemanha, redes curtas, baixa impedância. Austrália, redes longas e fracas, similar ao Brasil. Certo? Então, a Austrália, ela não faz a mínima diferença do Brasil em termos de energia solar. Rede longa, transformadores distantes, já causaram apagão na Austrália, no Brasil. Então, esses dois países, Austrália e Brasil, porque o Brasil e a Austrália são parecidos e perigosos. Brasil e Austrália são parecidos e perigosos, porque redes longas, transformadores distantes, impedância alta, crescimento rápido do solar, projetos guiados por custo e não por impedância. Certo? As diferenças. A Alemanha corrigiu depois do choque. Brasil ainda está na fase de negação técnica. Então tá aí, pessoal. A Alemanha, ela controla a física. A Austrália, ela respeita a física. Brasil ainda discute se a física importa. Então, pessoal, mapear quando o Brasil entra na zona australiana de risco. Mostrar quantos kVAR por inversor derruba a estabilidade local. Pois é, pessoal. Então, quantos kVAR por inversor derruba a estabilidade local? Não é opinião, é limite físico imposto pela impedância de rede. Então você tem que impor a impedância de rede. Certo? Você tem que impor a impedância de rede. O problema do Brasil é a impedância de rede, certo? Transformadores distantes, alta impedância, isso contribui para aumento de tensão na rede, certo? Então, uma bomba aí, ó. Bomba, indústria solar chinesa mais Brasil. H5 noturno, fato que ninguém quer encarar. Erro de projeto mais erro da indústria solar. Híbrido acima de 7, violação da segurança elétrica. Você está violando a segurança elétrica. O escândalo dos produtos fora da física continua. Inversores novos de 8, 10, 12 estão explodindo conector CA. Sim, todo ano a história se repete. Porque falta de matemática, falta de engenharia, falta de segurança, excesso de marketing, sem vergonha nenhuma, e continua instalando sem vergonha nenhuma inversores híbridos que podem incendiar a casa do cliente. Enquanto isso, o Brasil vira capital mundial do projeto errado. Isso não dá, pessoal. Assim não dá, assim não dá, assim não dá. Olha, a física expõe fraude técnica mundial. 2026 é o ano em que a física levanta a mão e diz: acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Olha aí, ó. Apagões em alta penetração fotovoltaica. Brasil e Austrália. O problema não é excesso de energia, pessoal. Vocês falam muito em excesso de energia que gera apagão. Apagões não são causados por excesso de energia solar, mas por projetos e operações que ignorem nessa estabilidade e controle dinâmico. Você vê a Austrália, demanda líquida no 69. São dois países perigosos no sistema solar, Austrália e Brasil. Variação no Brasil, sistema continental de alta inércia. Variação observada de demanda líquida 19 megawatts. Porque aqui é 73, é 74 megawatts, impacto relativo 3% da carga. Você vê olhando para o gráfico aqui, ó, erro conceitual, analisar apenas megawatts. Brasil, 2023, 8 horas e 20 minutos. 8 horas e 20 minutos. 8 horas e 40 minutos, a demanda caiu para 19,3 megawatts. Olha aí, ó, 73 menos 54,3 e caiu para 19,3 megawatts.
E aí foi que ocorreu o apagão 2023 generalizado. Então isso aí é uma fórmula matemática da demanda negativa, queda perigosa da demanda. Então vocês confundem muito demanda, potência com energia, são coisas diferentes. Isso aqui não é energia, isso aqui é potência, demanda, potência demandada. Não tem nada a ver com energia. E você que é jornalista, né? Você que é jornalista, coloca lá, coloca isso aí como fosse energia, e não é energia. Isso aí não é energia. Isso aqui é uma demanda, em potência, demandada. Não tem nada a ver com energia. Certo? E vê aí, ó, queda perigosa da demanda causou apagão no Brasil. Certo? Então já se sabe que apagões não são causados por excesso de energia solar, mas por projetos e operações que ignoram inércia, estabilidade e controle dinâmico. Então fique sabendo disso aí. Certo? Para não errar mais, pessoal. Não errar mais. Olha, você está no canal Luz Solar 120 Graus. Quem sou eu? Sou conhecido por tratar energia solar sem mito, sem achismo, sem marcos, apenas matemática. Instaladores que entendem ciência são raros. Os poucos que existem olhem para a lei da física universal, imutável e não negociável. Se você quer entender energia solar de verdade, só com ciência aplicada. Inscreva-se no canal Luz Solar 120 Graus e ative as notificações. Lá escrito na Bíblia que é para você estudar, se aperfeiçoar em todo o bem para fazer a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Se você quiser colaborar com o canal, aqui está meu e-mail, pix, raimundoevangelista@gmail.com. E você aprendeu muito nesse vídeo. Eu lhe apresentei 3 fórmulas matemáticas fatais do apagão para você, né, pensar. Então, o professor me passou essas 3 fórmulas, meu projeto está errado. Se eu estou usando inversor acima de 7, sem reator, então meu projeto está errado. Então você está aprendendo aqui nesse canal, é só física, é só matemática. Matemática não mente, pessoal. Certo? Então, você está no canal Luz Solar 120 Graus Elétrico. Certo? Você está no canal 120 Graus Elétrico. A física expõe a fraude técnica mundial. 2026 é o ano em que a física levanta a mão e diz: acabou a brincadeira. Acabou, pessoal. Não acabou.